Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor em mais este dia. Nós rogamos a Deus que esteja nos abençoando, nos dando sabedoria e entendimento para aprendermos mais da sua palavra. Vamos começar com uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento te agradecer por mais esta oportunidade e esse privilégio de estudar a tua palavra, de aprender os teus ensinos, para colocar em prática em nossas vidas, testemunhando de Cristo em nós, para que outras pessoas vejam essa diferença e venham para o nosso convívio, venham a aceitar Jesus em seus corações. Essa é a nossa oração que a ti fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós vamos estudar hoje a lição número 12 da Escola Bíblica, cujo título é O Caminho para a Cruz. Nós temos como objetivos da aula compreender o significado dos acontecimentos históricos vivenciados por Jesus no caminho para a cruz. Nós temos dois momentos aqui. É o momento real de Jesus seguindo para a cruz para concretizar o plano de salvação das almas, dos homens, da humanidade, e não só a parte física, a parte que realmente aconteceu, mas também o significado espiritual ao longo desse caminho, dessa trajetória de Jesus. Nós temos que compreender também que Jesus deu a sua vida voluntariamente em sacrifício para a salvação da humanidade. Muitas vezes, ou muita gente, ou até mesmo nós vamos ver que algumas autoridades, alguns sacerdotes pensaram que a morte de Jesus foi uma artimanha deles e que eles saíram vitoriosos com isso. Na verdade, Jesus foi e se submeteu a essa morte, àquela morte, voluntariamente. Nós vamos entender isso ao longo do estudo. O texto bíblico que nós vamos ler, nós vamos estudar hoje, está em Marcos, no capítulo 14. E o texto áureo é Marcos 14, 38, versículo 38, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Pois bem, na lição anterior, no capítulo 13, foi estudado na semana passada, o sermão profético, onde foi visto o princípio de dores, Jesus dando as suas últimas orientações aos discípulos, falou sobre o princípio de dores, falou sobre a grande tribulação, falou sobre a vinda do Filho do Homem e falou sobre vigilância. Então esses foram os tópicos principais do capítulo 13 estudado na aula passada. Hoje nós vamos estudar o capítulo 14 e eu leio aqui na nova tradução da linguagem de hoje. E nesse capítulo nós podemos subdividi-lo, em pelo menos 7 partes, Então, como esboço de Marcos, nós temos do versículo 1 ao versículo 9. Jesus é ungido em Betânia. Nós vamos ver essa parte, essa particularidade que aconteceu com Jesus. Do versículo 10 ao versículo 26, a instituição da ceia do Senhor. Um marco importante para a vida dos cristãos, um marco importante que o próprio Jesus deixou para os seus discípulos e para nós hoje. De 27 a 31, Jesus prediz que Pedro o negará. Nós vamos ver algumas atitudes aqui, principalmente de Pedro, quando traz em sua forma humana alguns comportamentos e que nós, muitas vezes hoje, repetimos esses comportamentos. Do 32 ao 42, nós vamos estudar Jesus no Getsêmani. O fato que aconteceu lá, o seu significado, as coisas que nós podemos
fazer em paralelo com o que aconteceu naquela época, naquele momento e até mesmo para os nossos dias, atualmente falando. Do versículo 43 ao versículo 52 é quando Jesus é preso. E por causa dessa prisão de Jesus, algumas coisas aconteceram. Nós vamos ver ao longo do estudo. Do versículo 53 a 65, Jesus diante do Sinédrio. É quando Jesus será julgado, quando Jesus será condenado, quando Jesus vai sofrer na sua carne voluntariamente, seguindo o caminho da cruz. E do versículo 66 a 72, Pedro nega Jesus. Nós vamos ver agora a concretização de algo que aconteceu mais atrás e que nesse momento Pedro vai concretizar aquilo que Jesus disse para ele e ele vai sentir na pele algo interessante, algo marcante e que devemos observar para que a gente não repita nos dias de hoje ou procure não repetir. Não é isso? Muito bem. Então nós vamos estudar o primeiro trecho que nós vamos estudar está em Marcos 14, de 1 a 9. Jesus é ungido em Betânia. Então diz assim: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então, esses 2 versículos já tem alguma característica aqui. As autoridades religiosas de Israel já estavam intencionando matar Jesus. Mas uma coisa é interessante também. Eles estavam com essa intenção de matar Jesus, mas, por outro lado, não queriam fazê-lo naquele momento onde o povo, onde muitas pessoas que já tinham sido beneficiadas, já tinham seu conhecimento de Jesus, já estavam ao lado de Jesus, muitas dessas pessoas já estavam participando daquele momento de festa, que era a festa da Páscoa, dos pães ázimos, e essas pessoas poderiam se revoltar contra os sacerdotes. Eles já estavam tramando, mas procurando o momento certo. No versículo 3 diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão com vocês sempre, e em qualquer ocasião que vocês quiserem. Poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Algumas características nesse texto a gente já podemos observar e estudar aqui. Primeiro, não é citado o nome da mulher. Ela é anônima. A mulher é anônima nesse texto. Seu nome não foi mencionado, mas o seu feito, o que ela fez, este feito será lembrado para sempre. E a gente observa que o próprio Jesus anuncia isso. O feito que ela, a maneira que ela fez, o que ela fez, o ato que ela fez, continuará sendo lembrado
todas as vezes que o evangelho for pregado. E as Bíblias estão aí pelo mundo afora testemunhando desse fato, desse feito desta mulher para com Jesus. Ela fez o melhor que podia fazer para Jesus. E ele testificou isso quando chamou a atenção dos murmuradores. É interessante que naquele ato, naquele momento, a mulher ela fez para ele o melhor que ela podia fazer. O melhor que ela podia fazer. Que foi justamente com relação àquele perfume, aquele ato de perfumar Jesus, de ungir Jesus com aquele perfume, colocando na cabeça. Foi o melhor dela naquele momento. Repare que as pessoas, muitas pessoas que estavam ali e murmuraram pelo ato que ela fez, pela coisa, pelo fato dela ter feito aquilo, e eles estavam murmurando a atitude daquela mulher em relação ao que ela usou para mostrar, para fazer o seu melhor para Jesus. Na verdade, ela demonstrou ali uma diferença entre valor e preço. Quando o fato, Jesus analisou e falou para eles sobre o que ela fez, Jesus demonstrou para eles o valor daquele ato, o valor daquele fato que ela fez para com Jesus. Enquanto que os murmuradores viram naquele ato um preço. Jogaram logo 300 moedas, alguma coisa assim. Então há uma diferença entre valor e preço. O valor, ele não tem medidas, ele tem uma conotação espiritual. O valor está atrelado ao que é feito, ao que é colocado em si, naquele momento, naquele ato que está sendo feito. O preço, qualquer coisa se iguala ou se tem um determinado número para chegar àquele número máximo, né? Ou o valor máximo no preço, não é verdade? Então ela demonstrou essa diferença entre valor e preço. Esse foi o primeiro trecho que a gente viu, de 1 a 9. O segundo trecho de Marcos, no capítulo 14 ainda, né? Claro, nós vamos ler aqui do versículo 10 ao versículo 26. A instituição da ceia do Senhor. O versículo 10 então inicia assim: Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Nesses primeiros 2 versículos, o 10 e o 11, a gente começa a observar a concretização do plano de traição de Judas Iscariotes. Ele começa a arquitetar esse plano, e não só arquitetar, começa a tomar forma, a dar prática, a seguir o plano que ele tinha feito em trair Jesus. Alguns estudiosos dizem que Judas estava frustrado com Jesus. Nesses estudiosos, nesse estudo, eu pude observar que muitos afirmam que ele, ao lado de Jesus, ele pretendia obter de Jesus uma força política, uma força militar, uma força em que Jesus, tirasse o povo judeu do cativo de Roma. Então, que Jesus viesse com a sua força, com o seu poder, para tirar o povo de Roma, do cativo de Roma. Então, derrotar os romanos que prevaleciam no lugar. Mas Jesus não veio para isso. Ele veio para demonstrar ao homem o poder de Deus na salvação. Veio para demonstrar ao homem que o reino dele não era desse mundo. Embora o mundo tivesse seus reinos, seus reis, mas o poder de Deus, o poder de Jesus, o reino de Jesus não é desse mundo. Essa foi a afirmação, foi para essa finalidade que Jesus veio. Mas Judas queria
que Jesus demonstrasse a sua força e de repente num estalar de dedos ou num levantar da mão os romanos caíssem mortos ou saíssem feridos, deixando os judeus livres daquela opressão romana. Talvez até pensando em estando livres dos romanos, passassem eles, os judeus, a reinar, a dominar os povos à sua volta, ou talvez até o mundo. Mas não era essa a finalidade de Jesus. E por causa dessa frustração de Judas, ele arquiteta e vai concretizar o seu plano de trair Jesus. A partir do versículo 12 diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade, lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem. E diziam ao dono da casa, ou melhor, e digam ao dono da casa, em que ele entrar, que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vão comer o jantar da Páscoa? Versículo 15. Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Versículo 20, Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Versículo 22. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, e todos beberam do vinho. Então disse Jesus: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. 25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, algumas características desse texto que nós vamos estudar aqui. Primeiro, Jesus sempre cumpriu as orientações dadas por Deus no Antigo Testamento. Sempre cumpriu as orientações que Deus tinha dado no Antigo Testamento. A festa da Páscoa era uma delas. A festa da Páscoa não surgiu a partir de Jesus. Não. Ela vem muito antes, desde o Êxodo, quando a passagem do anjo exterminador matando os primogênitos, a passagem do povo hebreu através do Mar Vermelho. Então, todas as passagens miraculosas de Deus para com o povo, a partir dessas passagens miraculosas, Deus institui para com este povo a Páscoa.
a festa dos pães ázimos, sem fermento, e tudo isso que Deus instituiu, Jesus cumpriu. Como eu estava dizendo, a festa da Páscoa era uma delas, e o próprio Jesus, ele afirma lá em Mateus 5,17, que ele veio cumprir até a própria lei. Ele veio cumprir a lei, não destruir a lei. Ele veio cumprir a lei. Então os mandamentos, Jesus estava cumprindo, sempre cumpriu os mandamentos. Ou seja, a demonstração, o testemunho de Jesus para com o povo, para com os discípulos, era sempre mantendo, nesse cumprimento, mantendo obediência à vontade de Deus. Outra coisa, ele sabe o que está no coração de cada um dos discípulos. Não foi diferente com Judas. Ele sabia que Judas haveria de traí-lo. E ele colocou isso no meio deles. Não identificou para eles quem seria. Não identificou, mas ele já sabia do que estava, qual a intenção que estava no coração de Judas. E é interessante também que ele afirmou, Jesus afirmou que melhor seria que ele não tivesse nascido. Mas por que será que Jesus disse essa frase? Eu creio que quando, no ato da traição de Judas para com Jesus, mesmo depois do ato, de tudo que aconteceu, ainda havia uma chance de Judas se arrepender do que tinha feito e aceitar o sacrifício de Jesus até para a própria salvação dele, de Judas. Mas ele rejeitou esse sacrifício. Ele rejeitou esse arrependimento. Então Jesus sabia que o que ele iria fazer depois da traição não levaria para a salvação. Levaria sim para a sua perdição. Então era melhor que ele não tivesse nascido. Porque se ele não tivesse nascido, ele não ia passar por isso. Ele não iria sofrer a sua morte eterna. E Judas escolheu sofrer a morte eterna. Então Jesus falou isso para ele, né? Outra coisa que a gente pode observar, que em meio ao jantar de Páscoa, eles estavam no jantar de Páscoa, né? Ele instituiu o seu memorial, o memorial da ceia. E interessante que Jesus usa nesse memorial duas coisas, dois elementos que são fundamentais para a nossa vida. O pão é a comida e o vinho, a bebida. Nós não vivemos sem comer ou sem beber. A gente não sobrevive a isso. O ser humano não sobrevive a isso. E Jesus pega esses elementos básicos, simbolizando comida e bebida, elementos essenciais para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, e traz o seu memorial. O pão, simbolizando o seu próprio corpo, e o vinho, né, o líquido, a bebida, simbolizando o seu próprio sangue. E outra coisa bem interessante é que ele afirma que não vai beber mais daquele vinho até que ele beba o vinho novo no reino de Deus. Então, repare que ele concretiza, ele demonstra aos seus discípulos que existe algo novo no reino de Deus. Existem coisas novas que só serão saboreadas, só serão vividas por aqueles que que chegarem àquele reino, o reino de Deus. Então Jesus afirma isso. Outra coisa que a gente observa aqui são as canções de louvor, né? Canções de louvor, e foram para o Monte das Oliveiras. A época da Páscoa, ou as festas, né, que Deus deixou, elas tinham canções de louvor. Elas tinham nessas canções a alegria, a demonstração de alegria pela providência do próprio Deus para com o povo. O próprio Deus para com eles. E Jesus não foi diferente disso. Não foi diferente em cumprir as coisas que Deus tinha orientado fazer. Então eles cantam com alegria, até mesmo sem eles saberem, a alegria de que estava vindo uma salvação para as almas, uma salvação para a humanidade, através daquele sacrifício que Jesus
estava por vir mais na frente. E eles seguiram para o Monte das Oliveiras. Muito bem, o próximo trecho, então, vai do versículo 27 a 31 do capítulo 14 de Marcos. Jesus prediz que Pedro o negará. Então, vamos lá, versículo 27. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Muito bem. 2 características interessantes nesse texto. Primeiro, traição. Nós estamos lidando aqui com 3 fatos que Jesus colocou para eles, falou para eles que iria acontecer. O primeiro deles, nós já vimos, era o fato que iria acontecer a traição. Outro, a negação. Agora aqui nesse texto, a negação de Jesus por Pedro. E outro, o abandono. Eles, os próprios discípulos, iriam abandonar Jesus. Então, traição, negação e abandono. São 3 fatos, são 3 atitudes interessantes, porque muitas vezes, nos nossos dias, no nosso comportamento, nas nossas respostas, no nosso testemunho, podemos estar fazendo um desses comportamentos. Traição, e a gente tem observado muitas pessoas, a humanidade, as pessoas estão traindo Jesus quando afirmam que ele não veio, ou quando afirmam que ele não existiu, ou quando afirmam que ele não pode determinadas coisas. Isso é uma traição. A negação, quantas pessoas negam Jesus quando não aceita, quando nas suas escolhas, ao invés de escolher o lado de Cristo, o caminho estreito, escolhe o caminho largo, está negando Jesus. E o abandono é quando muitas vezes a gente, mesmo estando com Jesus, se determinado fato vem acontecer conosco, a gente deixa ele de lado, abandona Jesus para seguir aquele fato, para seguir aquela situação, determinada situação, em proveito da sua própria carne, muitas vezes. Então, esses 3 fatos que Jesus colocou aqui, traição, negação e abandono, embora tenha sido naquele momento, mas muitos de nós, muitas pessoas e a maioria da humanidade está fazendo do mesmo jeito. Pedro fala sem pensar. A resposta de Pedro, lá no versículo 29, eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Foi uma resposta sem pensar. Muitas vezes, a gente precisa pensar o que vai falar, pensar o que vai responder, porque nessas respostas, naquilo que a gente falar, pode ter consequências, e muitas vezes consequências muito ruins, né? Então, Jesus vai e chama a atenção de Pedro pelo que ele falou e pelo que ele falou e que não vai cumprir mais na frente. Vamos ver. Muito bem, Jesus no Getsêmani, nós vamos ler agora do versículo 32 ao versículo 42. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar.
Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Versículo 35. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? 38. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. 39. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. 40. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Até aqui nesse trecho. Algumas características então para a gente. Primeiro, a oração. Jesus não só ensinou a orar, como também orava constantemente. Em muitas vezes, na maioria das vezes, ele se afastava deles, dos discípulos, para orar. Mas outras vezes ele orava na frente dos discípulos e na frente das multidões. Por exemplo, na multiplicação do pão, ele orou ao Senhor. A oração nos coloca o quê? Que nada é tão renovador para a alma aflita que buscar a Deus em oração. Quantas vezes nós sentimos aflição? Jesus estava passando por uma aflição e ele orou a Deus. Não é diferente nos nossos dias, quando a gente tem uma aflição, tem um problema, tem uma ansiedade, nós ajoelhamos, nós nos derramamos diante de Deus e sentimos alívio. Ele nos dá o alívio, nos dá a certeza da sua presença, do seu renovo, da sua segurança naquilo que nós estamos pedindo, naquilo que nós estamos necessitando. Então a oração tem muito disso. Outra coisa, amigos, não devemos enfrentar aflições sozinhos. Não devemos. Jesus, ele levou os discípulos e quando ele foi orar, ele dos discípulos tirou 3. Pedro, Tiago e João. Os mesmos 3 que estiveram com ele lá no Monte da Transfiguração. Jesus leva para eles orarem junto com ele. No entanto, eles, na sua incapacidade de combater o sono, o cansaço, eles dormiram. Estavam muito cansados, dormiram, devia ser altas horas da noite. E eles dormiram. Mas Jesus contou com eles, contou com amigos. Devemos, nos nossos dias, também fazer a mesma coisa. Quando a gente sentir-se aflito, necessitado, devemos buscar amigos. Devemos compartilhar essa aflição, esse momento ruim, momento difícil, com outras pessoas. Até mesmo para que, através daquela atitude, alguns até já tenham passado por aquilo e demonstrem alguma solução para o que nós estamos passando. Reparem que
a maioria das vezes que Jesus enviou os discípulos ou mandou eles fazerem alguma coisa, não mandava um só. No mínimo, dois. 2 a 2, 3, 2, 3 e assim por diante. Então, amigos, precisamos demonstrar, né, devemos enfrentar aflições com outras pessoas, com os amigos. Outra coisa que Jesus demonstrou aqui é a intimidade com Deus. Quando ele fala Pai, algumas versões falam Abba, né? Abba quer dizer paizinho, carinhoso. É no colo do Pai que o filho diz aonde dói. Eu achei muito interessante essa frase. É no colo do Pai que o filho diz aonde dói. Então Jesus, naquele momento de angústia que ele estava passando, ele pede ao Pai, né? Pai, se for possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porque ele estava sentindo dor. Em outra passagem, Jesus suou naquele momento gotas de sangue. Gotas de sangue, tamanha aflição que ele estava passando. Outra coisa interessante aqui é o vigiar e orar. Vigiar e orar. Jesus ensina isso. São elementos fundamentais para se conectar nos planos de Deus. Repare que esse vigiar envolve no nosso plano horizontal. Devemos vigiar o que está acontecendo à nossa volta. O que está acontecendo que pode alterar ou tende a modificar a nossa vida espiritual para com Deus. Devemos vigiar para que essas carnalidades, as tentações malignas não venham a influir no nosso comportamento, na nossa bênção, na nossa atitude, nem venha a derrubar aquele servo, aquela pessoa que está trabalhando para o Senhor. Então o vigiar está muito relacionado ao nosso plano horizontal, nosso relacionamento, as nossas atitudes. Esse é o vigiar. E o orar é o que nos conecta a Deus, é o que nos coloca diante de Deus no nosso plano espiritual. Então essas duas atitudes, vigiar e orar, é enfatizada. Deus, né, o próprio Jesus deu ênfase a essas atitudes de vigiar e orar para com os discípulos. Ficar naquele momento da sua fraqueza física, né, o sono, o cansaço batendo neles ali, Jesus manda vigiar e orar para que eles não caiam em tentação, né? Em outra versão diz que a carne é fraca. A carne é fraca e realmente o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por causa dessa fraqueza da carne, devemos estar em constante vigilância para não cair nas tentações malignas. Outra coisa que a gente observa aqui é a questão da resiliência, né? A capacidade de superar, de passar pelo problema sem cair, sem ter uma transformação tal que venha a causar um ferimento, venha a causar uma consequência danosa. Então, isso é resiliência. E por causa dessa resiliência, Jesus poderia pedir e até mesmo não concordar com o plano de Deus, mas ele não fez isso. Por causa da sua resiliência, ele continuou firme com o seu propósito, firme com os planos do Pai. Porque, afinal de contas, olha, o que estava acontecendo com Jesus? O motivo principal da angústia dele ali naquele momento foi a culpa dos nossos pecados. Ele não tinha culpa nenhuma, ele não tinha pecado nenhum. Ele não cometeu nada de errado. No entanto, para a salvação da alma dos homens, da humanidade, ele tinha que passar pela própria dor da consequência do pecado de muitos. Esse foi o trecho que a gente observou no capítulo 14, aqui até o versículo 42. Depois, ainda no capítulo 14, versículos 43 a 52,
Jesus é preso. Vamos lá, 43, versículo 43 diz assim: Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes religiosos. Líderes religiosos judeus. 44. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então, eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias, ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. 51. Um jovem enrolado no lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Muito bem. O que é que esse texto pode nos dar como lição? Primeiro, a gente observou aqui o beijo da traição. Um beijo que foi levado por Judas, foi dado por Judas para demonstrar, para concretizar a sua traição. E através desse ato, eu estava observando, estava estudando e eu pude ver uma coisa interessante, gente. O homem tem deturpado as coisas sagradas e criadas por Deus. O beijo, né, lá em Cantares, no capítulo 1, versículo 2, a noiva fala para o noivo, para que ele venha para com ela com beijos, os beijos da sua boca. Eu desejo mais os beijos da sua boca do que o próprio vinho. Ela dá mais valor ao beijo, a noiva dá mais valor ao beijo do que o próprio vinho. Está lá em Cantares 1, versículo 2. E é interessante que muitas outras demonstração, eu diria, de símbolos, de atos, de atitudes, de comportamentos que Deus deixou para com o homem, muitas dessas coisas estão sendo deturpadas pelo homem. O arco-íris também é outro exemplo. Está aí o arco-íris criado por Deus para demonstrar o pacto dele para com o homem. Depois do dilúvio, avisando até a Noé e a sua família que nunca mais destruiria o mundo com água. No entanto, o arco-íris está sendo usado como uma coisa, está sendo deturpado de tal maneira que está sendo usada de outras maneiras por aí. Não só o arco-íris, mas temos outras situações, até mesmo no povo, quando o povo foi cativo da Babilônia, né? E a gente vê que um dos reis da Babilônia vai e pega as coisas sagradas do templo e vai profanar aquelas coisas, vai botar vinho, orgia, bebedeiras, e Deus escreve na parede, condenando aquela atitude daquele rei. Então, muitas coisas foram feitas, foram colocadas por Deus, e o homem, no seu comportamento, na sua atitude, tem deturpado essas coisas sagradas, esses símbolos sagrados do Senhor. Nesse trecho que a gente leu também, Jesus é abandonado. Os discípulos que estavam dizendo que não iam abandoná-lo, nesse momento abandonaram e fugiram. Fugiram daquele local. Hoje, a humanidade tem abandonado da mesma forma que os discípulos. As pessoas estão abandonando Jesus na sua plenitude, quando têm suas escolhas voltadas para o mundo, para os prazeres da carne, quando estão fazendo as suas coisas visando poder
em cima das pessoas, em cima da população, em cima do seu país. As pessoas, a humanidade, as autoridades estão fazendo isso. E nessas atitudes estão abandonando o próprio Jesus, o próprio Deus. Quantas seitas, religiões estão aparecendo por aí, deturpando os ensinos de Jesus e de outras, abandonando esses ensinos. Quantos líderes religiosos estão aí, foram consagrados até desde a sua infância e hoje estão abandonando Jesus, estão deturpando as coisas que Deus deixou para nós, para o homem. Temos que continuar orando para que Deus continue abençoando a humanidade e livrando-nos dessas tentações malignas. A outra parte que nós podemos observar é do versículo 53 a 65, Jesus diante do Sinédrio. Em seguida, no 53 diz assim, né? Em seguida levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas as suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: nós ouvimos quando ele disse, vou destruir este templo, que foi construído por seres humanos, e em 3 dias levantarei outro, que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí, o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. 65. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele, davam bofetadas nele e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe! E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Característica desse texto. Primeiro, o julgamento repleto de erros e injustiças. Julgamentos repletos de erros e de injustiças. Quantos julgamentos! Aqui, esse julgamento teve essa característica e hoje não é diferente. Muitos julgamentos hoje também estão repletos de erros e injustiça, porque está no plano do homem, porque é o homem que faz isso. A condenação pela verdade anunciada, quando Jesus anuncia que ele era o Filho de Deus, era uma verdade, ainda continua sendo essa verdade hoje, mas por causa dessa verdade que ele disse, ele foi condenado. É o que está dizendo aqui o trecho, é o que diz o texto. Os homens continuam com julgamentos errados, injustos e condenando pessoas pela verdade testemunhada. Quantas e quantas pessoas já morreram e muitos ainda vão morrer porque estão testificando de Jesus na sua vida, na vida da humanidade. E por causa dessa verdade estão perdendo suas vidas, principalmente no meio islâmico, no meio muçulmano, no meio daqueles que não toleram o cristianismo. Não toleram.
E por causa da verdade que eles estão dizendo, estão pagando com a própria vida. Não foi diferente com Jesus. Porque ele falou a verdade, que era filho de Deus, ele foi condenado à morte. E por fim, Pedro nega Jesus, capítulo 14, versículos 66 a 72. Pedro ainda estava lá embaixo no pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo. Olhou bem para ele e disse: "Você também estava com Jesus de Nazaré." Mas ele negou, dizendo: "Eu não o conheço. Não sei do que é que você está falando." E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: "Este homem é um deles." Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: "Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia." Aí Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: "Antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Mais uma vez, respostas sem pensar. Pedro respondeu: não conheço. Não conheço, não sei quem é. Não, sempre dizendo isso sem pensar. Respostas sem pensar. Devemos ter cuidado com as nossas respostas. Pensar antes de responder, principalmente quando se trata da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Outra coisa, juramento com consequências. O próprio Pedro falou: "Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Não devemos fazer esse tipo de juramento. Hoje nós podemos dizer que o próprio povo judeu está sofrendo consequências de um juramento que fizeram lá atrás, de umas palavras que fizeram lá atrás. Quando a gente vai estudar mais na frente, quando diante de Pilatos, diante da condenação de Jesus, eles falaram que o sangue desse inocente caia sobre nós e os nossos filhos. O povo judeu falou isso e vive consequências até os dias de hoje. Em algum momento nós negamos Jesus. Devemos evitar, devemos ter cuidado para que isso não aconteça conosco também. Em algumas situações onde a gente escolhe não estar com Jesus, ir para outro lado, ir para uma outra situação em que agrade seu próprio ego, e dessa maneira estaremos negando Jesus. Um fato muito importante e interessante é que todo pecado traz constrangimento. Pedro, quando caiu em si, as 3 vezes, as 3 situações de resposta que coincidiram com a que Jesus tinha avisado, e ele falou, negando Jesus, ele caindo em si, ele começa a chorar, ele entra num constrangimento, e o pecado traz constrangimento. Muitas vezes, hoje em dia, quando a gente comete algum delito, alguma coisa que machuca a nossa alma, e a gente entende que aquilo foi um pecado, a gente entra em constrangimento. Que a gente possa estar sempre diante de Deus, buscando cada vez mais a sua sabedoria, o discernimento, para que isso não aconteça conosco. Essa foi então a nossa aula de hoje, do capítulo 14 de Marcos, né? O caminho para a cruz, o caminho de Jesus para a cruz. Que Deus abençoe nossas vidas, as suas vidas, nossas vidas, para que a gente possa continuar tendo esta oportunidade, tendo o privilégio de estudar essa palavra e colocar em prática os seus ensinos. Vamos orar agora agradecendo a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te dar graças, porque a tua palavra, dita naqueles dias para os discípulos, serve para nós hoje e continuará servindo para todo o homem, para todo o ser. Continua abençoando a escola bíblica, continua abençoando cada professor, cada aluno,
cada pessoa que está envolvido nesta matéria, neste assunto, neste projeto que o Senhor colocou no coração de cada um. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.